Com apenas 18 anos, Milena Xavier é uma jovem cientista, empreendedora e pesquisadora que já ganhou diversos prêmios. Inclusive, no ano passado, ficou entre as 10 melhores colocadas no Prêmio Global de Estudantes, uma premiação que é apoiada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco. Milena, muito obrigado por conversar conosco e parabéns pela sua trajetória. Obrigada a vocês por terem me convidado e ter a chance de compartilhar um pouquinho sobre tudo aqui. Maravilha. Milena, eu queria te perguntar o seguinte: você ganhou quase 40 Olimpíadas Científicas, né? E além disso, você criou uma organização para ajudar outros alunos que também querem participar desse tipo de competição, né? A Pré-Olimpíadas. Porque você percebeu, inclusive, que isso poderia ser uma grande porta de entrada para ter uma educação de mais qualidade, como aconteceu no seu caso. Me conta uma coisa, nessa preparação dos alunos para competir em Olimpíadas, eu imagino que eles tenham que desenvolver uma capacidade muito grande de raciocínio, né, por conta própria. Mas, ao mesmo tempo, eles também têm que aprender a lidar com as novas tecnologias que estão surgindo no mundo, como a inteligência artificial. Então, para você, até onde vai, esse equilíbrio, assim, do que, né, os alunos têm que aprender para desenvolver suas próprias capacidades humanas de raciocínio, mas em que partes do aprendizado eles podem contar com o apoio da inteligência artificial? Como é que você lida com esse equilíbrio entre depender e não depender das máquinas, digamos assim, para desenvolver o conhecimento e o aprendizado? Boa pergunta. E no caso, eu acredito que é a principal habilidade que nós, como estudantes, devemos desenvolver atualmente. Não é nem saber usar, mas sim saber até onde usar. Porque às vezes a gente usa demais e acaba excedendo e atrapalhando o processo de aprendizagem. Mas ao mesmo tempo, se a gente usar de menos, a gente vai estar aproveitando menos, né, o potencial daqueles recursos tecnológicos. Então, eu acredito que inclusive deveria ser algo mais falado, principalmente nas escolas, e eu acredito que o limite seja realmente quando o estudante tem alguma coisa a aprender e saiba usar a criatividade. Então, eu acredito que o limite seja exatamente na criatividade. Eu acredito que ele não deva depender de uma máquina, no sentido de se essa máquina estiver pensando pelo estudante. Acredito que ele pode usar para aprimorar as habilidades, aprender mais sobre algum assunto, mas não para gerar ideias e ter essa parte delegada, parte da criatividade. E na pré-Olimpíadas, como é que os alunos lidam o pessoal que está se preparando, como é que eles lidam? Onde é que entra a inteligência artificial Então, nessa preparação para uma competição, por exemplo? na inteligência artificial, ela entra justamente quando a gente divulga para os alunos que não têm tanto acesso as datas, eh, basicamente o conteúdo, o edital daquela Olimpíada, para ele ter tudo na mão, porque normalmente vários alunos fazem várias Olimpíadas ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma mini professora para as matérias que isso é possível, né? Uma mini professora lá na IA, que seria de história e matemática, que são matérias que têm menos chance para erro na IA. Ao contrário de, por exemplo, física, que a IA pode muitas vezes errar algum passo, e português, né, que é algo ainda muito complicado de você interpretar, de um IA interpretar. Mas basicamente para matérias de Olimpíadas em que é mais direto, a nossa IA ela consegue até ensinar os passos de uma questão para o aluno estudar, entender o que errou também. E essa foi uma IA que vocês desenvolveram. Exatamente, foi desenvolvida pelo time que começou lá, né, eu comecei sozinho em 2020, mas aí foi crescendo cada vez mais e até chegar, né, ao ponto de 2023, que foi quando a gente desenvolveu a Prep IA, que é a nossa iniciativa de IA, e a Albafro. Entendi. E me conta uma coisa, Milena, nas escolas, né, a gente estava falando do ambiente escolar, você é a favor do uso da inteligência artificial, por exemplo, para os alunos fazerem trabalho? Como é que você acha que isso no Brasil assim está sendo aproveitado, não está? Eu acredito que se tem um trabalho que ele é facilmente feito com inteligência artificial, ele não deveria ser dado
porque é um trabalho que não exige a criatividade dos alunos, que na minha opinião, criatividade é uma soft skill das mais importantes. Então, eu acredito que os trabalhos agora, eles têm que tentar absorver mais dos alunos na parte criativa e principalmente na parte de resolução de problemas, que é uma coisa que a IA ainda não consegue substituir o humano. E eu acredito que sim, a IA pode ser usada para ajudar no processo, mas eu sou até contra trabalhos que a pessoa simplesmente pode gerar um prompt na IA e ter toda a resposta do trabalho. Se os professores estão dando um trabalho assim, é um trabalho que os alunos não vão realmente desenvolver as habilidades, e aí realmente nem vale a pena ser dado para os alunos, né? Porque não vai evoluir tanto o processo de ensino-aprendizagem deles. Mas então acredito que esse seja um bom complemento. Eu acho que é importante usar nos trabalhos, mas que tenhamos trabalhos que explorem mais a criatividade do que essa automatização. Então, espaço também para uma capacitação, claro, dos professores, para também, né, criar uma dinâmica nova que, né, não vá ser prejudicada pelo uso da inteligência artificial, né? Porque hoje a gente fala muito de que a nova cola é a inteligência artificial, né? O que você não sabe, você vai lá e busca uma resposta que você não precisa estudar. Então, como é que você vê o impacto negativo também? Como é que os jovens estão usando de uma forma que também prejudica o aprendizado? Eu acredito que, de uma forma negativa, seria ter um trabalho e usar a IA para fazer o trabalho inteiro, ou coisas assim que tirem o aluno desse processo criativo, do processo de ter a iniciativa para buscar e inovar naquele trabalho escolar. Então, acredito que tenham limites, e que pode prejudicar se o aluno ficar totalmente dependente da IA, né? Porque se ele fica dependente da IA, significa que ele é facilmente substituído por uma IA. Então, eu acredito que temos que ficar muito atentos a esses limites, porque ficar usando a IA para todos os trabalhos e para todas as provas é uma bandeira vermelha de que a situação não está muito legal. Verdade. E no Brasil também uma discussão que está muito atual é sobre a legislação que bane o uso de smartphones e celulares em geral nas escolas. Qual que é a sua opinião sobre esse debate, sobre essa decisão de proibição? Eu acredito que existe, assim, uma importância em realmente banir, no sentido de que, se não houver essa coisa externa, alguns alunos, por não terem o cérebro totalmente amadurecido, porque, né, tem pesquisas que falam que só depois dos 23 anos que uma pessoa está com toda a estrutura cerebral desenvolvida, eu acredito que a maturidade ela chega então depois, então eu acredito que seja importante sim essa proibição justamente para impor limites que talvez internamente pelos alunos não sejam impostos. Mas ao mesmo tempo eu acredito que o celular pode ajudar em alguns momentos sim na sala de aula. Mas no geral, eu acredito que essa punição seja mais punição, assim, essa lei, né, seja mais benéfica no longo prazo do que maléfica. Então, acaba sendo uma coisa necessária. Certo. E, Milena, agora mudando um pouquinho de assunto, mas também dentro dessa linha, né, da sua atuação de sempre tentar expandir as oportunidades de acesso à educação para as pessoas, né, como você faz com pré-Olimpíadas, você também criou, né, um algoritmo, o Altinosis, que é um algoritmo baseado em inteligência artificial também para facilitar o diagnóstico do autismo. Então, de que veio a motivação, Milena, para criar essa aplicação na área da saúde, né, essa nova tecnologia para a área da saúde? Então, eu entrei numa escola nova no primeiro ano do ensino médio, e lá eu tinha um colega que sempre era muito estereotipado pelas outras pessoas da sala, e que ao mesmo tempo ele não tinha diagnóstico de nada. Só que eu já tinha contato com a situação, né, do que era autismo, de como ele se manifestava. E aí eu pensei que talvez esse colega pudesse ter. E ele sofria muito com a questão do bullying dos alunos da turma. Então eu é,
pensei em como eu poderia ajudar com as minhas habilidades de Olimpíadas Científicas de Tecnologia que eu fazia na época. Então, comecei a pensar, né, que a IA, que já estava na onda no momento, como a IA poderia ajudar. E eu estudei mais sobre isso e cheguei ao machine learning como uma forma de democratizar o acesso ao diagnóstico, que era uma coisa que esse amigo não tinha tido o acesso. E aí ele foi o primeiro a testar. E deu certo, assim, para quem estava começando, eu achei esses resultados bons e eu resolvi continuar como um projeto de pesquisa e acabou se tornando o Altinosis. E aí, como é que se avalia hoje, desde que essa iniciativa foi lançada, que tem contribuído para mais pessoas acessarem o diagnóstico e até terem um apoio na educação, né? Porque a gente sabe que esse diagnóstico também ele deveria, né, conduzir a políticas públicas de inclusão e de educação adaptada a esse público. Então, como é que você tem tentado contribuir nessa direção também para que as pessoas tenham mais acesso à educação, as pessoas com autismo? Então, eu tenho feito palestras, né, com relação à neurodivergência para espalhar tudo que eu aprendi por meio da minha pesquisa com relação ao autismo, porque eu acredito que ainda é muito tabu na sociedade. Tem pessoas que veem uma pessoa com alguns atos e já julgam, falam que é autista como se estivesse xingando a pessoa. E eu acho isso uma falta de conscientização mesmo da sociedade de saber o que é o autismo, né? O que passa na cabeça de uma pessoa que tem autismo e como a gente pode tornar a vida de pessoas neurodivergentes mais fácil, né? Então, eu acredito que essa parte seja muito importante, é uma parte que eu tenho tentado fazer ao mesmo tempo com iniciativas, tanto, né, científicas, quanto iniciativas de impacto social, como na Pré-Olimpíadas, que a gente tem um espaço principalmente para alunos autistas, né? Para a gente democratizar as Olimpíadas para além dos alunos que já estão nelas, mas sim também para populações subrepresentadas no universo científico, como os neurodivergentes. Perfeito. E para a gente fechar, Milena, você que tem lidado com públicos assim até, né, mais desfavorecidos socialmente, que muitas vezes têm dificuldade de acessar oportunidades, como estudar fora e lidar com bolsas né, e estudar em boas universidades, como é que você vê assim a importância da tecnologia daqui para frente para que essas pessoas de comunidades mais desfavorecidas consigam também, né, alcançar, como você tem alcançado, oportunidades, buscar seus sonhos, né, de ser pesquisadora. Então, como é que você vê também no dia a dia, nesse trabalho, essas pessoas vendo que elas também podem chegar lá? Então, eu acredito que o mais importante realmente da tecnologia é esse fator de democratização que ela trouxe, e eu vejo que cada vez mais a gente vai ter uma disseminação, porque se antes a gente achava as coisas na na enciclopédia, agora a gente vai começar a achar. A gente começou. Vou voltar aqui Tá um bom, pode momento. botar. Se antes a gente achava as coisas nos livros, agora está muito mais acessível com a questão do Google e ainda mais da IA. Então, eu acredito que essa questão da tecnologia para acessibilidade, ela vai cada vez aumentar. Só que, ao mesmo tempo, com essa democratização de todas as oportunidades, obviamente terão mais competições, porque mais pessoas vão estar tentando certas coisas, né? Certas oportunidades. Então, acredito que a gente tem que equilibrar também com oportunidades para essas populações, né, desfavorecidas, para que elas cheguem ao mesmo lugar. Porque atualmente a gente já tem uma questão do Google e do ChatGPT nivelando o acesso à informação para a maioria da população. Também não é todos, porque nem todo mundo tem acesso a ao Google e ao smartphone, apesar de ser uma realidade já de realmente uma pequena parte do mundo, no geral. Mas ainda tem gente que não tem. E para aqueles que têm, que estão em comunidades carentes e tudo mais, é necessário que, além desse acesso à informação que já está ocorrendo atualmente, que a gente realmente
providencie oportunidades, como, por exemplo, a Pré-Olimpíadas, que prepara os estudantes para Olimpíadas Científicas, para competições, porque não basta só informação, né? E também motivar os estudantes para que eles mesmos assumam o papel de protagonistas. Então, ao mesmo tempo que eu acredito que a tecnologia tem um papel muito importante, tem uma força muito importante neste processo, eu também acredito que a gente precisa cada vez mais criar novas iniciativas para democratizar ainda mais toda essa situação, todas essas oportunidades para que cheguem quem precisa. Muito bom. Uma ótima mensagem para a gente encerrar nossa conversa. Milena, mais uma vez, obrigado por conversar com a ONU News e compartilhar aí um pouco dos seus projetos. Sucesso aí nas suas próximas jornadas e Olimpíadas e competições e pesquisas. Obrigada, o prazer é todo meu.